Sejam bem-vindos aí a nosso último vídeo aí da nossa disciplina Gestão de Pessoas 2. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos vocês aí por terem chegado aí nessa reta final da caminhada aí dentro da nossa disciplina. A Gestão de Pessoas 2 é uma disciplina muito importante para o curso de administração, porque eu costumo dizer que uma empresa ela é basicamente duas coisas, né? Ela é os sistemas e as pessoas. Então, quando eu consigo criar os sistemas, né, que são os processos, eu não estou falando dos sistemas de informática, não, que também são sistemas, mas basicamente eu estou falando dos processos. Então, quando você consegue criar processos e inserir pessoas dentro desse processo, você produz a mágica, né? Eu estava vendo uma matéria ontem que eu achei muito interessante, um indivíduo falando sobre empresa. Ele estava falando o seguinte, ele falou uma coisa que eu sinceramente confesso que não tinha ouvido ainda, embora tivesse uma ideia mais ou menos semelhante. Essa pessoa, foi até uma matéria que eu vi na internet, ele estava dizendo que uma das maiores invenções da humanidade são as empresas, porque a empresa é um negocinho mágico, né, que você coloca uma moedinha em cima e cai 3 moedinhas embaixo. Então uma empresa ela tem o poder da multiplicação. Mas basicamente se a gente for entender o que é isso, né, o que é essa empresa, esse negócio que tem o poder de multiplicar a moeda, é isso, são sistemas e pessoas. Quando você consegue casar de forma adequada processos e pessoas, você consegue construir uma estrutura onde você vai colocar uma moedinha em cima e vai cair 3 moedinhas embaixo. Né? Por isso que eu sou tão apaixonado por gestão e negócios. E gerir pessoas é um dos grandes segredos aí da administração. Voltando ao que o Kevenato falou, administração nada mais é do que a arte de você fazer as coisas através de pessoas. Né? Então, assim, a gestão de pessoas é fundamental se você quer ser um gestor, se você quer ser um empreendedor, se quer ser um empresário, você tem que dominar a arte de gerir pessoas. Mas gerir pessoas não é só saber recrutar, não é só saber treinar, não é só saber você avaliar, você tem aí outras coisas que precisam ser feitas, né? E talvez uma das coisas mais importantes dentro da gestão de pessoas é medir o desempenho das pessoas, né? Utilizar de indicadores para você medir a performance das pessoas e das operações, né? Os famosos KPIs, né? Que são os indicadores de RH. Então, o gestor de pessoas ele precisa conseguir elencar aí quais são os principais indicadores de performance e aplicar, porque esses indicadores são os elementos que vão dizer como é que está indo cada ponto dentro da empresa. Por exemplo, nós temos aí dentro da área de gestão de pessoas, a gente usa muito, por exemplo, o índice de turnover e a taxa de absenteísmo. Né? O que é o índice de turnover? É aquele indicador que você vai aplicar na empresa para você observar qual é a rotação de pessoal dentro da empresa, né? Está tendo um índice muito grande de recrutamento e de demissão, né? Então, se esse índice está alto, então a empresa provavelmente deve estar passando por uma série de problemas nessa área de recrutamento e seleção. Às vezes as condições de trabalho elas não são favoráveis, às vezes o ambiente ele é muito hostil para as pessoas permanecerem, pode estar acontecendo uma série de problemas dentro do ambiente organizacional da empresa. Então, o índice de turnover é um indicador que pode mostrar uma série de problemas que a empresa pode estar passando. Né? É o exemplo de um indicador. Outra, a taxa de absenteísmo. Né? O que é a taxa de absenteísmo? É o nível de falta das pessoas, né? De ausência do trabalho. Então, o indivíduo ele pode estar faltando muito, as pessoas por atestado médico, por depressão, por problemas pessoais. Então, se a taxa de absenteísmo ela é uma taxa muito alta, o que pode estar indicando para a empresa? Que às vezes as condições de trabalho elas são hostis, são muito hostis. Né? Às vezes as condições podem estar sendo até insalubres, ou seja, o profissional às vezes não está tendo as condições mínimas para ele desempenhar aquele desempenho. Né? E outros fatores também. Então, estou dando exemplo aí de 2 indicadores. A gente tem
a produtividade de profissional pelo rendimento, né, o retorno sobre o investimento, que é o ROI, que vai me dizer, olha, eu investi X, com a quantidade de pessoas Y, estou produzindo Z. Então eu faço essa relação. É mais um KPI que mostra essa relação de produtividade de investimento aí, em relação ao desempenho das pessoas. Porque o fato de ter muita gente na minha equipe nem sempre significa que a minha empresa vai produzir muito, né? Às vezes isso aí pode ser um traço de ineficiência, né? Minha bateria está acabando aqui, eu vou colocar minha bateria, mas a gente vai continuar o nosso vídeo, tá? Estou só colocando a minha bateria aqui, né? Ok. Maravilha. Então, o índice o retorno do ROI, o retorno sobre investimento, ele pode estar me mostrando isso. Porque, na verdade, todo administrador, ele deve buscar eficiência. O que é eficiência? É sempre estar fazendo mais, cada vez mais, com cada vez menos. E os KPIs, os indicadores, eles vão ser elementos, né? Vão ser índices que vão estar mostrando para o gestor de pessoas como é que está indo o desempenho da minha equipe em cada etapa do trabalho, né? E em relação também aos resultados esperados da empresa. Então, os KPIs eles são muito importantes. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, né, a gente fala de todo um processo, desde o processo de recrutamento, seleção, treinamento, ambientação do colaborador e depois as métricas para eu medir a performance, para eu medir o desempenho, para eu medir os resultados dos meus colaboradores, resultados esses que podem ser quantitativos e qualitativos, né? Eu vou estar vendo em espécie monetária quanto que esse indivíduo está produzindo, vou estar observando aí se o aprendizado, aliás, a produtividade dele está de acordo com o que foi investido, e vou ver o nível de crescimento também, né? E o potencial que ele tem para desenvolver, que aí já é uma avaliação qualitativa, não é uma avaliação quantitativa. Então, o gestor, por exemplo, a pesquisa de clima organizacional, né? A pesquisa de clima organizacional é um índice qualitativo, é um índice que, embora ele não me dê um resultado monetário específico, mas quando o clima organizacional ele é bom, né? Eu entendo que as pessoas podem se motivar mais, podem crescer mais, vão estudar mais, vão ter mais gás, vão evoluir e, consequentemente, vão me dar um resultado monetário, financeiro maior no futuro. Então, as avaliações qualitativas, indiretamente, ela traz um impacto nos resultados quantitativos da empresa também. Então, o gestor de recursos humanos ele tem que ficar atento e observar essas duas métricas, né? As métricas quantitativas e as métricas qualitativas, né? Nós podemos olhar, por exemplo, os índices financeiros da empresa, né? Taxa, como eu falei, taxa de rentabilidade, índice de lucratividade, são vários índices financeiros que tem. O próprio DRE, demonstrativo de resultado de exercício, vai dizer se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, também são indicadores, mas eles são indicadores quantitativos, né? De valores. São indicadores aí que vão mostrar resultados financeiros para a empresa. Mas a empresa ela não pode se prender a apenas esses índices, elas têm que pensar também no seu aprendizado, no seu crescimento, na sua motivação e considerar também o aspecto qualitativo. E aí o Kaplan e o Norton, né, criaram aí o famoso Balance Scorecard, né, o famoso BSC. O BSC é uma ferramenta utilizada pelas grandes companhias para estar considerando não só o aspecto quantitativo, mas também o aspecto qualitativo, né? Que é fundamental aí para você ter uma visão mais geral da empresa, né? Então, a gente fala aí nas nossas duas primeiras aulas sobre os índices, né, de desempenho, os famosos KPIs, e aí nas outras duas aulas a gente fala aí do Peter Senge, né, que é a organização que aprende. E aí o Peter Senge ele cria aí 5 disciplinas, né, que é fundamental aí para o desenvolvimento de qualquer organização, dentro das
organizações que aprendem? Primeiro é o pensamento sistêmico. Então a empresa ela precisa desenvolver o pensamento sistêmico, né? Ela não pode pensar só num departamento, ela não pode pensar só num segmento, ela tem que ter uma visão do todo, ela tem que ter uma visão de tudo que acontece sem isolar uma parte. Então essa seria aí a primeira disciplina do Peter Senge. A segunda é o domínio pessoal, né? O indivíduo ele tem que saber exatamente o que ele quer, desenvolver a resiliência, a capacidade que o indivíduo tem de suportar a pressão. Então a empresa ela tem que desenvolver sua resiliência, entender que o mercado ele é um mercado competitivo, que ele é um mercado concorrido e que a empresa ela vai ser pressionada dentro desses aspectos, e as pessoas que estão dentro dessa empresa, quando a gente fala de empresa, a gente está falando das pessoas que estão dentro dessa empresa, e aí elas têm que suportar toda essa pressão. O outro são os modelos mentais. A empresa precisa diagnosticar dentro da sua equipe quais são os modelos mentais que a minha empresa tem, né? Se eu tenho muitas pessoas pessimistas, pessoas que não acreditam, pessoas que não compram a ideia da empresa, que não compram o produto, que não compram as inovações. Então, se os meus colaboradores têm esse modelo mental pré-formatado, então tudo que eu jogar para a equipe fazer, ela vai rejeitar. Então eu preciso entender esse processo e desenvolver modelos de mudança para mudar esses modelos mentais que os colaboradores normalmente têm. Como que eu faço isso? Com treinamento, com palestra, com processo, às vezes até com desligamento, com recrutamento de outras pessoas. Então eu preciso estar considerando os modelos mentais. Outro aspecto aí que o Senge desenvolve aí é a visão compartilhada, né? Aquela ideia de que eu domino essa tecnologia, eu não posso passar para a pessoa. Não, a visão ela tem que ser compartilhada. O conhecimento precisa ser compartilhado. Então as organizações do futuro elas vão implantar uma cultura do conhecimento compartilhado e não do isolamento do conhecimento propriamente dito, né? Então esse aí seria a quarta disciplina do Senge. E a quinta, né, é a aprendizagem em equipe. A equipe ela tem que aprender, a equipe ela tem que abrir a mente, ela tem que buscar novos conhecimentos, né, aprender não de forma individual, mas de forma sinérgica, de forma cooperativa, de forma integrada. Então esse talvez seja o quinto elemento e talvez o mais difícil aí na implantação desses processos dentro das organizações que aprendem. Então as organizações que aprendem, elas têm que ter considerar esses 5 elementos aí enumerados pelo Senge, né, que é, primeiro, recapitulando, o pensamento sistêmico, né, que seria o primeiro elemento, o domínio pessoal, seria aí o segundo, os modelos mentais, o terceiro, a construção de uma visão compartilhada e aprendizagem em equipe, né? Então todos, a gente fez só um resumo em cima disso aí, mas lá no nosso material, na apostila que eu deixei para vocês, está lá bem explicado, está lá bem detalhado sobre as características das organizações que aprendem e os 5 elementos aí do Peter Senge, dentro da sua obra lá, as organizações que aprendem. Eu desejo a todos vocês um excelente final de ano, né, que a vida de vocês seja abençoada. Mais uma vez repito que vocês escolheram aí o melhor curso. A administração, na minha opinião, eu sou suspeito porque economia e administração são áreas que eu sou apaixonado, mas não é só porque eu sou apaixonado, não, é porque realmente são áreas extremamente promissoras, como desenvolvimento pessoal e como desenvolvimento profissional também. Então, eu desejo a vocês um excelente final de ano. Estudem, tudo que a gente vai trabalhar está dentro do material lá que está disponibilizado para vocês no site, está disponibilizado aí no site, e espero que possamos nos encontrar aí no outro semestre, ok? Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.